Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje eu queria trazer para vocês uma reflexão a respeito do inventário. Inventário do patrimônio cultural, seja ele o inventário de conhecimento ou o inventário de proteção. E eu coloco e inicio minha fala nesses termos não é por acaso, porque entre as várias leituras e as falas que a gente escuta, não é, a respeito do patrimônio cultural, parece existir esse pretenso embate sobre qual a natureza do inventário. Ele seria essencialmente um instrumento de conhecimento, ou seja, voltado para a identificação e contextualização do patrimônio cultural, ou ele seria um instrumento de proteção jurídica do patrimônio cultural, inclusive com consequências jurídicas e efeitos restritivos, por exemplo, sobre o direito de propriedade. Como, infelizmente, falta regulamentação adequada no nosso país sobre o assunto, não existe uma regulamentação federal a respeito do inventário, e o fato do Brasil ser uma federação, a gente pode até ter, em razão da competência comum, competência concorrente dos entes federados, a gente pode até ter um estado ou um município que enfrentou a matéria e tentou regulamentar o assunto, mas a regra é falta regulamentação sobre o inventário no nosso país. E o vídeo hoje vai ser um pouquinho mais longo, porque ele vai apresentar para vocês algumas das conclusões prévias que eu e a Ana Paula Trindade, que é pesquisadora, membro do NEPAC, estamos tendo na elaboração de um artigo científico. Já tivemos algumas impressões, algumas conclusões prévias, nada fechado ainda, mas eu achei por bem compartilhar isso com vocês, até para ouvir contra-argumentos e recomendações, sugestões no processo de construção desse artigo. A inspiração ela vem de um problema que ocorreu aqui na minha cidade, a cidade onde eu resido, Itabirito, e eu tenho certeza que é um problema em todos os demais municípios do país que enfrentam a questão do inventário, que é em razão de um proprietário de um imóvel inventariado que tinha a intenção de fazer alguma alteração, fazer intervenções nesse imóvel e que solicitou autorização à prefeitura para fazer as alterações e as intervenções no imóvel inventariado. E isso, quando foi parar no Conselho de Patrimônio para deliberar sobre a possibilidade ou não de fazer essas intervenções, acabou trazendo a questão. Pode o proprietário de um imóvel inventariado fazer a alteração que ele bem entender sobre esse imóvel? Existem restrições? Qual o grau de restrição que existe em razão de um bem inventariado? Eu tenho para mim, estou muito convencido, que não pode fazer qualquer alteração, não pode destruir, não pode aniquilar o bem inventariado. Mas existe um limite? Qual seria esse limite? Quais seriam as diretrizes que precisariam ser seguidas nesse caso, não é? Então, a partir desse ponto específico, desse exemplo, estudo de caso, eu queria trazer essa reflexão para vocês. Peço licença para ficar alternando aqui o meu olhar entre vocês, por favor, não entendam mal, com o máximo interesse em dialogar com vocês aqui, frente a frente, mas eu tenho que olhar aqui a minha colinha, o meu computador está aqui do lado, e eu quero olhar a minha cola para poder fazer essa discussão de maneira adequada com vocês. Pois bem, eu entendo, uma primeira impressão, de que o inventário, existem duas vertentes de se abordar o inventário. Duas grandes vertentes, não é? E que podem se dividir em outras. Mas eu consigo ver essas primeiras duas frentes de trabalho e de compreensão do inventário. O inventário enquanto política pública, um instrumento de política pública, e eu vou falar um pouco sobre isso, e o inventário enquanto um instrumento, uma ferramenta de tutela jurídica. O inventário enquanto instrumento de política pública, ele é muito difundido no nosso país e é uma ferramenta importantíssima, já trabalhada não de hoje pelos órgãos de proteção e os órgãos de gestão do patrimônio cultural. Quando a gente fala, por exemplo, no inventário enquanto inventário nacional de referências culturais, nós estamos falando de uma política sólida do IPHAN, já de muitos anos, em que busca estabelecer parâmetros de identificação, de contextualização, não apenas do patrimônio material, mas também do patrimônio imaterial, e que traz um esforço muito grande no sentido de identificação do patrimônio cultural, compreensão do patrimônio cultural e contextualização. Nos dizeres do Dr. Rodrigo Melo Franco de Andrade, é preciso conhecer para proteger. Então não se protege antes de conhecer.
E por isso o propósito principal, no caso do Inventário Nacional de Referências Culturais, é identificar, é conhecer o que nós temos. E esse processo, segundo inclusive os autores que tratam o inventário como uma ferramenta de conhecimento, e esse processo ele tem que ser fluido, ele tem que ser espontâneo, ele não pode ser encarado como uma ferramenta hierarquizante, estatal, que pode trazer, muitas vezes, situações até de repulsa, não é? Nossa, será que vai ter algum impacto na minha vida ou na minha propriedade? O Estado se mostrar presente para entender o meu bem, o meu patrimônio, a minha realidade? Então, é importante ter essa sensibilidade em relação a quem lida com os instrumentos de inventário enquanto instrumento de compreensão, de que ele tem que ser um instrumento dialógico e sugerir, desde já, a característica restritiva pode gerar um afastamento, né? Pode gerar uma repulsa em relação àquele que precisa conhecer, os atores que precisam conhecer para proteger, e os detentores desses bens culturais, não é? Mas, além do Inventário Nacional de Referências Culturais, o INRC, nós temos também o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, o Inventário da Diversidade Linguística, que também é um outro braço do inventário enquanto instrumento de conhecimento, mas voltado principalmente para as ações de fomento e promoção da diversidade linguística do nosso país. É a ideia de valorizar, é a ideia de promover e de criar ferramentas de estimular a difusão e a riqueza linguística do nosso país. Então, de novo, seja o Inventário Nacional de Referências Culturais, seja o Inventário da Diversidade Linguística do nosso país, eu consigo ver essas duas ações de inventariação como políticas públicas, dentro do conjunto das políticas públicas que tratam o inventário como uma ferramenta importante. Mas também temos o inventário participativo, enquanto metodologia. Os inventários participativos são uma metodologia propriamente dita. É uma ferramenta importantíssima, dialógica, para buscar de maneira inclusiva, de maneira afirmativa, a identificação, não a partir do estudioso, mas a partir dos detentores, das pessoas que convivem com o patrimônio cultural. Então, seja por ações coordenadas do IBRAM, do IFAM e de outros órgãos também, em âmbito municipal e estadual, mas nós temos grandes esforços de compreensão e estudos, tanto no Instituto Brasileiro de Museus, como no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, cartilhas, inclusive, estabelecendo parâmetros e metodologias próprias sobre abordagens, diálogos, inserção, pluralismo no processo de construção do patrimônio, de construção e identificação do patrimônio cultural. Não o Estado como órgão hierarquizante dizendo isso ou aquilo outro é patrimônio cultural, mas o Estado indo diretamente na fonte, compreender realidades locais, regionais e nacionais, ouvir bastante, dialogar bastante. A história oral, o relato oral e a história oral tem um papel estratégico aqui nos inventários participativos, como nessa minha primeira impressão, nessa minha primeira percepção, também como uma política pública. Então, se por um lado os inventários eles se apresentam como uma política pública, seja em razão de identificação, seja em razão de fomento, ou seja em razão de metodologia, por outro lado nós temos o inventário compreendido a partir dos órgãos, principalmente, não exclusivamente, mas dos órgãos da estrutura do Poder Judiciário. Sejam juristas, magistrados, membros do Ministério Público, que enxergam no inventário uma importante ferramenta para se garantir a preservação do patrimônio cultural. Não podemos esquecer, o tombamento, e aí estou mudando um pouco o assunto agora, é um instrumento, é uma ferramenta de proteção ao patrimônio cultural que possui natureza jurídica declaratória. Declaratória quanto ao valor do patrimônio cultural. O que quer dizer isso? Não é porque o bem ainda não foi tombado que ele não tenha importância cultural, que ele não tem valor cultural. O tombamento ele apenas reconhece o valor cultural, mas ele não constitui esse valor cultural. Pensa aí na sua cidade, um casarão
ou uma praça, ou uma manifestação cultural, uma dança, uma fazenda de café do século XVIII, do século XVIII, não, do século XIX, né? Uma mina de ouro do século XVIII. Pense se, por mais importância cultural que tenha esse bem, se ele não for tombado, ele não precisa ser protegido. Não faz sentido, não é? É nesses termos que eu sugiro, estabeleço, recomendo que o tombamento seja visto como um instrumento de natureza declaratória, não constitui o valor cultural, apenas reconhece. E na mesma linha o inventário. Não é o inventário que vai dizer o que é patrimônio cultural. O inventário apenas reconhece esse valor cultural. A partir dos estudos de identificação, a gente chega à conclusão, sim, aqui nós temos algo que tem relevância cultural. E, portanto, faz sentido pensar o inventário como um instrumento de proteção. Porque se ele identifica esse valor cultural, ele passa a ser estratégico para que os órgãos do Poder Judiciário, o Ministério Público, a sociedade civil se mobilize para garantir a sua preservação e as consequências jurídicas adequadas para se preservar esse patrimônio cultural. Entre as várias conversas que nós tivemos para pensar esse artigo, não é? Teve um relato muito impactante de um amigo nosso que é cearense e que trouxe para nós o exemplo de um projeto que houve no Ceará, já nos anos há mais tempo, entre 2003 e 2006, chamado Cultura em Movimento, Secult Itinerante. Era um projeto do governo do estado do Ceará, por meio da Secretaria de Cultura, que buscava disseminar a presença e as ações da Secretaria de Cultura nas várias partes do estado. Uma dessas ações implicava no mapeamento e cadastramento cultural, que envolvia o cadastramento de profissionais, grupos e equipamentos culturais pelo Estado. Ou seja, uma proposta, mesmo que não tenha sido denominada como uma ação de inventariação, mas uma proposta muito próxima do que a gente entende como um inventário de conhecimento. Conhecer os equipamentos culturais, os bens culturais do Estado. E a partir do relato que a gente teve acesso, deixa eu fazer a devida referência aqui do estudo. Vou ver ele aqui, achar ele aqui. Eu agora não estou achando, mas depois eu coloco na legenda. Coloco a devida referência do colega que me deu esse relato, que eu achei importantíssimo. Eu coloco aqui na legenda. Houve um ano, parece que 2003, onde agentes do Estado, da Secretaria de Cultura, foram em vários lugares para cadastrar os bens culturais do Estado. E um ano seguinte, ou alguns anos após esse primeiro cadastramento, esses agentes retornaram aos mesmos locais onde foram feitos os cadastros. E há o relato de que vários desses bens que foram cadastrados no primeiro momento já não existiam mais. E entre as investigações, o tentar descobrir por que foram demolidos, houveram falas de que havia uma preocupação que aquele cadastro pudesse significar uma restrição ao direito de propriedade. Então, o proprietário, receoso de que com aquele cadastro ele não poderia mais fazer uma eventual alteração no imóvel, ele achou por bem demolir o imóvel ou descaracterizar o imóvel imediatamente, antes que essa restrição ficasse claramente formalizada. Esse relato ele é importante e faz sentido à medida que o inventário, enquanto instrumento de conhecimento, ele não pode se apresentar para a sociedade como uma restrição, porque gera antipatia, gera ojeriza. E tem que se dar mesmo da maneira mais espontânea possível. Né? Por isso a importância também dos inventários participativos. Por outro lado, nós temos várias decisões judiciais recentes, e uma mais emblemática do STJ, agora, na verdade, do final do ano passado, de 2022, em sede de habeas corpus, recurso em sede de habeas corpus, onde se determinou a responsabilidade criminal de uma pessoa que demoliu, que destruiu um bem integrante da lista do patrimônio cultural inventariado do município de Novo Hamburgo, em Santa Catarina. Em Novo Hamburgo, em Santa Catarina, no sul do país. Eu não vou cometer essa impropriedade, às vezes é Rio Grande do Sul e eu estou falando bobeira aqui, não é? Mas no sul do país. Então, o que deixa muito claro que
destruir, demolir, descaracterizar um imóvel inventariado tem consequências jurídicas, sim, inclusive de âmbito penal e criminal. E digo mais, e que bom que é assim, e que bom que é assim. Se não, de fato, se o Poder Judiciário pautasse apenas como efeitos restritivos ou efeitos consequências jurídicas o tombamento, a gente teria um prejuízo enorme na salvaguarda e na proteção do patrimônio inventariado. Eu sempre digo, é uma pena que o direito precise proteger o patrimônio cultural. Isso teria que ser um ato espontâneo, não é? Até mesmo em razão da própria compreensão do que é patrimônio, do fenômeno patrimônio, que é um elemento cultural de identidade, de afirmação da própria identidade cultural. E ele decorre de aspectos de afetividade da pessoa com o local, das pessoas com elas mesmas. Agora, se eu protejo o patrimônio cultural só porque tem uma lei que o estabelece, ou então porque eu vou incidir em uma conduta criminosa se eu danificar o patrimônio cultural, ao invés dessa relação de afeto, eu estou criando uma relação de antipatia. Eu só estou protegendo porque a lei manda, porque o direito manda. Eu entendo que o direito ele cumpre um papel de primeira etapa na proteção do patrimônio cultural, mas nós temos que buscar ele, não, o direito não, nós temos que buscar níveis de desenvolvimento e de evolução social, onde o direito vai tendo um papel cada vez mais residual, onde o ato de proteger e de cuidar do patrimônio cultural seja mais espontâneo possível e o menos impositivo possível, não é? De toda forma, no nosso país, no nosso atual contexto, o direito ainda cumpre, e que bom que é assim, ainda cumpre um papel muito importante na salvaguarda do patrimônio cultural. Nós temos aqui em Minas um projeto de lei, é o projeto, deixa eu achar ele aqui, o 942 de 2015, que busca regulamentar. Em Minas ainda não é regulamentado o inventário. Mas esse projeto de lei ele busca regulamentar o inventário. Hoje esse projeto de lei está em trâmite na Assembleia Legislativa. Existe já uma nota técnica do IEFA a respeito desse projeto de lei. A Assembleia encaminhou para o IEFA, que é o nosso órgão estadual de proteção ao patrimônio cultural, encaminhou para o IEFA para que ele se manifeste a respeito. E eu consegui identificar nessa iniciativa de Minas duas preocupações principais que eu acho importantes. Trazer para o projeto de lei a preocupação quanto à metodologia, qual que é a metodologia que deve ser empregada na hora de se inventariar um bem cultural. É a mesma do tombamento, é a mesma do registro, uma metodologia própria e uma preocupação também com os efeitos jurídicos, para que a gente não faça do inventário apenas uma reprodução do que é o tombamento, o próprio tombamento. O Ceará, desde o ano passado, desde novembro do ano passado, o estado do Ceará já possui um Código Estadual de Patrimônio Cultural. E lá ele trata o inventário claramente como um instrumento de efeitos restritivos. Na verdade, não apenas como como um instrumento de efeitos restritivos. O Código Cearense ele considera as duas possibilidades de inventário: o inventário de conhecimento e o inventário de efeitos restritivos. E no caso do inventário de efeitos restritivos, eu acho que o avanço da lei cearense mérito da equipe da Secult, né, da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, que trabalhou a questão para chamar a atenção de que, nesse caso, no caso cearense, esse inventário ele é bem claro, ele fala, é apenas para se referir a imóveis. Da mesma forma, o inventário, a lei diz claramente, ela está preocupada mais em trazer restrições leves e moderadas em relação às possibilidades de intervenção no bem. A legislação parece deixar claro que intervenções de caráter mais abrangente, né, intervenções maiores, elas têm que ser tratadas por meio de tombamento. Mas o que se quer proteger é algo que está sujeito, sim, à possibilidade de intervenção, mas em caráter leve e moderado, o inventário se mostra mais adequado, se mostra um instrumento adequado. Da mesma forma, a legislação cearense fala que, em se tratando de inventário, não se define perímetro de entorno, que é algo muito próprio do tombamento. O que eu gosto, no caso do Código Cearense, é de não simplesmente fazer um Ctrl-C, Ctrl-V do tombamento, mas de caracterizar de maneira a distinguir esses dois instrumentos, inventário e tombamento. Bem,
Conclusão prévia. Conclusão prévia. Eu tenho entendido e tenho conversado muito com a Ana Paula no sentido de que o eventual dilema, o eventual embate que existe nessas duas percepções, ela tem natureza mais causuística e não em termos consequencialistas. E eu vou explicar. Os atores que trabalham o inventário como instrumento de conhecimento estão muito preocupados com a justificativa das causas. É, por que inventariar? Por que inventariar? Quais são as causas relacionadas ao inventário? É identificar, é contextualizar. As justificativas são o principal foco de preocupação daqueles que tratam o Instituto como um instrumento de conhecimento. Por outro lado, eu vejo que os juristas estão mais preocupados não tanto com as causas, mas principalmente com as consequências. O esforço principal de tratar o inventário como um instrumento de proteção é para garantir essa proteção, que lá no caso dos que entendem o inventário como instrumento de conhecimento, não é que ignoram, mas não é o foco da preocupação. Então eu tenho chegado à conclusão de que não é exatamente um embate, mas é o foco que se dá em cada linha de raciocínio. Em um, preocupa-se mais com as causas, com as justificativas, a motivação. Acredito que o termo mais adequado é esse. Qual é a motivação de se inventariar? Por que inventariar? Não é? Um esforço mais casuístico. Já no caso dos juristas, um esforço mais consequencialista. Uma vez identificado o patrimônio cultural, quais são as consequências jurídicas disso? E tenho para mim que não é algo exatamente que envolva um embate. Não há atrito aqui. O que há são perspectivas distintas e que são necessárias. Bem, estamos em diálogo. Por favor, se alguém se sentir confortável e quiser dar alguma contribuição, fique muito à vontade. Como disse, eu e a Ana Paula estamos ainda em processo de brainstorm, de reflexão sobre esse texto, e que em breve, se Deus quiser, a gente vai conseguir ter um resultado, oferecer alguma contribuição nesse sentido, não é? E publicar para que todos possam ter acesso com os fundamentos, com as devidas referências, não é? Então é isso, pessoal. Foi um pouco mais longo do que eu imaginava, mas eu acho que foi relevante e interessante para a nossa discussão. A gente se vê e fiquem muito confortáveis para fazer suas contribuições aqui nos comentários, tá? Um grande abraço.